cresci vendo a minha mãe tomar antidepressivo. E assim, não tive cura nenhuma. 20 anos tomando um antidepressivo, não tava tratando nada. Ela tava abafando os sintomas, né? E quando eu vi a minha mãe tomar ayahuasca e nunca mais precisar tomar antidepressivo, eu falei assim, não, tem alguma coisa aí que eu preciso, pelo menos, começar a entender. Eu me formei recentemente em medicina, mas dentro da universidade eu não me sentia muito contemplado com relação ao processo de cura. Não invalidando, né, o conhecimento alopático, a medicina alopática, porque ela é muito necessária, sim. Mas entendendo que não é a única forma, né? Existem outras formas de cura e, de repente, até mais eficazes, sabe? A partir do momento que nós, médicos, ainda não temos esse conhecimento, aí a antibiótico-terapia entra de uma forma muito interessante, funcional. Agora, quando se trata de saúde mental, meu irmão, principalmente de saúde mental, é frustrante os dados. Costuma dizer, muitos profissionais, muitos médicos, né, muitos psiquiatras, inclusive, é que as doenças mentais, muitas delas não têm cura. Mas isso é uma balela, velho. Acho que agora o meu objetivo é esse, é mostrar às pessoas que elas têm a capacidade de se curar e utilizando da natureza mesmo. E do próprio corpo, né? Com certeza, que é uma grande natureza, obviamente. Com certeza. Fala pessoal, antes de mergulharmos no conteúdo do nosso podcast, nosso Beat Nomads Podcast, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você está aqui é porque você gosta de viajar, gosta de conhecer pessoas, gosta de conhecer novos lugares e explorar novas possibilidades. E dentro da minha trajetória como nômade digital, né, como trabalhador remoto, uma das coisas que eu posso compartilhar com você é como eu viajei para dezenas de países, economizando até 90% da hospedagem. Você sabe que a hospedagem ela tem uma ligação direta com a qualidade da sua viagem. E eu aprendi uma técnica, ou várias técnicas, de como economizar até 90% da hospedagem. E é exatamente isso que eu compartilho no treinamento Smart Nomads. E eu vou liberar esse treinamento para você com desconto super especial. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário do nosso podcast, para você ter acesso e você saber como é que tudo isso funciona. Lá eu explico detalhadamente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Beat Nomads Podcast. E hoje eu tô aqui com o Dr. Nando, que ele é médico, né? E mais uma vez, né, como eu tenho falado, que uma grande busca dos Beat Nomads, né, é realmente essa questão da saúde, buscar se aprimorar, buscar mais conhecimento, buscar mais informações. E no nosso caso especificamente são informações disruptivas, né? E a saúde alternativa, a saúde holística, a saúde integral, né, a medicina integral realmente um dos temas que eu aprendo muito, né, que eu me interesso muito, né, eu busco muito sobre esses temas. E a minha galera também, a nossa comunidade aqui do Beat Nomads, eles adoram falar sobre isso. E, velho, eu vi lá teu Instagram, vi que tu tava em Pipa, eu disse, meu irmão, vamos convidar o Dr. Nando pra bater um papo, né, porque eu tenho certeza que vai ser muito rico pra toda essa nossa comunidade. Meu irmão, obrigado por ter topado, velho. Que foi isso, massa. velho. De imediato já tocou, valeu. Primeiro, assim, tô feliz demais em poder estar participando aqui com vocês. Antes de mais nada, antes de qualquer apresentação, queria dizer que sou fã do seu trabalho, conheci depois que você me procurou, fui dar uma stalkeada lá, vi só gente massa, pô, no seu podcast. E assim, isso é maravilhoso, né? Essa missão que você tem de levar informação é sensacional, porque as pessoas carecem disso, né? De informação. E à medida que as pessoas se informam, elas não ficam mais reféns do sistema, não deixa a galera chegar, quando você não se informa, alguém se informa por você, entendeu? Então é mais fácil você deixar de ser manipulado à medida que você recebe informação, processa. Meu irmão, tá de parabéns, ó, obrigado, só força. Obrigado. Um dos nossos grandes valores aqui é a questão da liberdade, né? E a informação traz isso, traz a liberdade de escolha, traz a liberdade, por exemplo, entre tomar uma medicação do sistema, né, do sistema né, da grande indústria, ou buscar soluções alternativas, soluções que vêm da natureza, que assim, eu não sou cientista, né, apesar de eu tenho, centenas de milhares de coisas para aprender, bilhões de coisas para aprender, mas assim, o meu sentir, né, a minha intuição, diz que saúde de verdade tá aqui, tá na natureza, tá no verde, né, tá nas plantas, tá no mar, tá na areia né, e é por isso que eu vim pra cá pra Pipa, velho. Pronto. E agora me conta, como é que tu veio parar aqui em Pipa, como foi essa história? Rapaz, a questão é a seguinte, eu me formei recentemente em medicina, eu sou mineiro, né, que massa. Eu sou nascido em Governador Valadares, pra galera que conhece, né, uma das maiores cidades lá de Minas, uma das 5 maiores, Minas Gerais é um estado muito grande, mas eu cresci mesmo numa cidadezinha que se chama Carlos Chagas, que é no interiorzinho lá de Minas.
Voltei para Valadares para estudar, para terminar minha graduação, mas dentro da universidade era uma universidade muito tradicional, né, um estudo muito tradicional, e aí eu não me sentia muito contemplado, a verdade é essa, né, com a forma como era me apresentado com relação ao processo de cura. Porque eu tive a oportunidade de perceber, de ter alguns contatos, né, com diferentes povos, né, diferentes pessoas, enxergar diferentes maneiras de se curar, né? Tem a questão indígena também, que no meio do caminho eu comecei a fazer essa busca por minha ancestralidade, né? Para a questão da mãe da minha avó, Extremamente e importante, né, descobrir de velho? onde que veio essa, por exemplo, essa habilidade que a minha mãe tem de mexer com plantas e que foi passado para mim, mas que na verdade foi passado da mãe dela para ela e que foi passado da minha bisavó para minha avó, né? E então reconhecer essa nossa ancestralidade faz a gente entender, pô, da onde que vem? Por que que eu tenho essa afinidade, né, com isso ou com aquilo? Isso aí foi um dos pontos, né, importante para eu não aceitar tudo aquilo que estava me sendo ofertado. Não invalidando, né, o conhecimento alopático, a medicina alopática, porque ela é muito necessária sim, mas entendendo que não é a única forma, né? Acho que agora o meu objetivo é esse, é mostrar às pessoas que elas têm a capacidade de se curar e utilizando da natureza mesmo. Uhum. E do próprio corpo, né? Com Que certeza, é com uma grande certeza. natureza, Aham, com obviamente. certeza. E a gente está interligado, né? Corpo é Aham. natureza é o corpo, e a gente tem esse resgate, né? Hoje em dia tá um pouco difícil, mas a gente está vendo acontecer, né? Esse movimento acontecer novamente, das pessoas buscarem, né? Coisas do passado, a maneira como os nossos antepassados se curavam, a maneira como eles se divertiam, né? Para a gente reproduzir e ver que sim, o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. Que loucura, né? Que loucura. É. Muito engraçado porque eu passei um tempo fora, né? E eu vi lá no Canadá, inclusive. Lá eles têm um serviço que chegou aqui depois, que é tipo 21andMe, que você faz um exame de saliva e eles trazem toda a sua árvore genealógica para saber de onde você vem e tudo mais e tal. Isso é muito importante, assim, é muito legal porque o que é que pode se descobrir, assim, da ancestralidade? Por exemplo, propensão a certas doenças, o que mais Com tu certeza. destacaria? Não, isso é legal demais, esse lance de descobrir, né? E aí você acabou de citar uma outra ferramenta, né? Eu estava falando a respeito de conhecer os nossos passados, conhecer as histórias, é uma ferramenta interessantíssima. Esse lance de fazer, ir para genealogia, né? A árvore genética, enfim, estudar o DNA, não, maravilhoso, inclusive. E aí o que que a gente consegue perceber diante de tudo isso? Que existem, o que tá no nosso DNA. Muitas doenças, a gente costuma dizer que é o comportamento multifatorial. Então, por exemplo, uma diabetes. Tá, existe evidência científica que se a sua avó teve diabetes, a sua mãe teve, você tem uma chance maior de ter. Mas é porque tá no seu DNA, beleza, mas é também porque tá no comportamento que é passado de família, de geração por geração. Então, Isso é muito louco. provavelmente, se a sua avó comia muito açúcar, sua mãe também comia e você também vai comer. Então, quando a gente fica fadado só à questão genética, ah, não, mas eu tenho isso porque é de Isso é família. muito foda, Mas velho. e quando você entende que é multifatorial, você fala Aham. assim, não, o comportamento genético talvez eu não consiga, né, eu não tenho recurso para modificar o meu É. DNA. A gente pode até conversar Não, sobre isso, isso é que talvez louco. até tenha. Não, isso faz porra, isso me dá uma puta clareza, assim, porque é o comportamento também, né? Também, Não é, pô. tem a genética, mas as Sim, pessoas querem excluir, ah, não, aham. porque minha mãe era assim, minha avó era assim, então eu vou ser assim. Não, é porque você tem o mesmo E comportamento, quando a velho. gente fala de quebrar esses padrões genéticos, não é você modificar o seu DNA. É Aham, você também entender que hábitos podem ser quebrados, e às vezes é muito aham. difícil. Igual, por exemplo, eu sou fruto de uma família paterna que tem muitos problemas cardiovasculares, né? E aí eu Uhum, vejo que é uma galera de muito churrasco, é uma galera de muita bebida e tal. Não que seja um problema, mas o exagero é um problema. E aham, aí eu me via nesses ambientes o tempo inteiro. Quando eu tomei consciência de que isso me fazia mal por conta do exagero, todo final de semana tá tomando cerveja com churrasco, aham, eu falei, pô, eu vou cortar esse hábito. Mas não é fácil não, porque aham, a sua família tá num hábito e você quer sair fora dele, você tá transgredindo de certa forma, e aí vem pressões de todo lado. O seu corpo aham, pede pra você não ser tão intenso, aham. o social pede pra você não ir tão intenso, a família começa a te questionar, mas daí depois que eles percebem que você tá buscando mesmo a saúde, a galera começa Aham. a entender, reconhecer e Isso é inclusive te muito massa. parabenizar. Isso é muito massa porque, tipo, quebra talvez um hábito familiar, né?
Quebra um É, ciclo que, né? não é fácil não, Não é mas fácil. precisa ter consciência. Não, Que não é loucura, que fácil, não. loucura. E aconteceu algum fato específico, assim, para tu buscar esse tipo de. Porque tu estava na faculdade e tu só tinha sido apresentado até aquele momento aquela medicina tradicional, né? Tu usou até outro termo aí que eu nem sei. O É termo. alopatia. Alopatia. É. Alopática, né? Aham. Digamos assim. E aí tu tá na medicina tradicional. Aconteceu algum fato, assim, específico na tua vida que tu olhou, ó, não é só isso, existe algo mais e eu vou buscar esse algo mais. Meu irmão, minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe tomar antidepressivo. Que loucura. Tanto remédio pra dormir quanto remédio pra ficar ok, né? Antidepressivo, ansiolítico, tal. 20 anos da minha vida, assim, enquanto quando eu comecei a entrar na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, ela ainda tomava. Então foi toda a vida, né? Até então, eu cresci, eu não sabia, não conhecia minha mãe fora do efeito de antidepressivos. Por conta de uma depressão que ela tinha, né? Esse diagnóstico psiquiátrico. E assim, não tive cura nenhuma. Eu nem tinha noção de que existia essa possibilidade. Porque 20 anos tomando um antidepressivo, eu não estava tratando nada. Ela estava abafando os sintomas, né? E quando eu vi a minha mãe tomar ayahuasca uma vez, ela tomou uma vez Que ayahuasca e doideira. nunca mais precisar tomar antidepressivo, eu falei assim, não, tem alguma coisa aí que eu preciso Aham, pelo menos começar a entender. Não é aham, possível, tem alguma coisa que pode ser feita de forma diferente. aham, Existem outras formas de cura e, de repente, até mais eficazes, sabe? aham. Eu costumo fazer algumas críticas ferrenhas à alopatia, mas assim, ela é funcional em alguns pontos, mas em alguns pontos não são. Vou te dar um exemplo. Existem questões que são muito físicas, né? Então, quando você está com uma questão que precisa de um antibiótico, algum problema de pele, alguma verminose, e daí você toma. Eu estou dando alguns exemplos, mas existem vários outros. E você toma um antibiótico, eu sou fã dos antibióticos, costumo dizer isso, sou fã. Porque eles vão lá e vão resolver. Deve existir outras formas, através das plantas e tal. Pessoal, os indígenas vão falar isso de uma forma, com uma propriedade muito maior do que a minha, sim, mas a partir do momento que nós, médicos, ainda não temos esse conhecimento, aí a antibiótico-terapia entra de uma forma muito interessante, funcional, resolveu o problema. Agora, quando se trata de saúde mental, meu irmão, principalmente de saúde mental, é frustrante os dados com relação à cura. O que costuma dizer, muitos profissionais, muitos médicos, né, muitos psiquiatras, inclusive, é que as doenças mentais, muitas delas não têm cura. Mas isso é uma balela, velho. A questão de não ter cura, normalmente, é associada assim, a pessoa não tem estratégia suficiente, ela não tem recurso, informação dela alcançar aquela cura. Porque ela precisa avaliar gatilhos emocionais, o que levou aquela pessoa, quais foram os traumas que aquela pessoa passou, quais foram os estupros que aquela pessoa passou, né, para ter chegado naquela situação de uma depressão, de uma fobia social, um transtorno de ansiedade generalizada. Existe como você alcançar isso sim, mas exige um esforço muito grande, exige uma responsabilização sua própria, que a cura vem de si mesmo. E Total. os profissionais, eu costumo dizer que os médicos entrariam aí mais como instrutores, né, levando ferramentas que poderiam ser disponibilizadas, mas não só a medicação. Quando eu vejo dentro de uma sistemática, né, dentro da cidade, e que o único recurso que tem é a medicação, é óbvio que você vai passar. Eu prescrevo as medicações, né, para a questão de saúde mental também. Mas porque é o único recurso que eu vejo aquilo ali agora, porque a gente precisa de um trabalho com o meio social da pessoa, onde que ela está inserida, qual igreja que ela frequenta, ela tem alguma fé, a família dela, né, dá algum tipo de estrutura, porque se a gente não tem isso, a gente, infelizmente, não consegue, por exemplo, aplicar. Eu sei que a meditação é uma ferramenta fortíssima para fazer com que a gente alcance esses traumas que eu mencionei aqui. Mas nem todo mundo tem o perfil, nem todo mundo tem a disposição de começar a meditar. Então é justamente você olhar para o paciente, perceber o perfil e ir introduzindo as práticas alternativas, que para mim de alternativas não tem nada, que elas são prioritárias, elas deveriam ser São prioritárias. ancestrais, né? Sim. Meu irmão, a gente tem 5.000 anos, é datado que já tem 5.000 anos que o ser humano medita. Provavelmente tem muito mais, mas que a gente tem registro que 5.000 anos. Só agora, nesse século, que a ciência vem comprovar que a meditação tem benefício para a Benefício pra saúde. saúde. Mas assim, os nossos ancestrais já sabiam disso sem precisar de Que evidência é de graça, científica. né, velho? Meditar é de graça, não Uhum. alimenta o sistema, não, não Exatamente. alimenta nenhuma indústria. Exatamente. Né?
eu acho que é a cura mais acessível, né, pra Sim, qualquer tipo de ser total, humano, falou né? tudo. É realmente É a a cura mais cura mais acessível, né? Tipo, é a cura mais acessível, né? Mas é muito louco, velho. É muito louco, né? Sim, e a meditação exige, onde a gente está num sistema, né, muito acelerado, exige esse desaceleramento, e nem todo mundo está disposto a começar a meditar. Tem aqueles bloqueios, né? Que não é para mim, que é muito difícil, que eu não vou dar conta, que eu sou muito ansioso, que eu tenho TDAH, isso, aquilo. Mas a meditação é para todo mundo. A meditação é para todo mundo. O que a gente precisa é começar, e assim, você não vai começar meditando 1 hora, sentando e ficar 1 hora meditando. Você começar com 3 minutos, 5, e assim vai. E aí é nesse momento que você desacelera, você para de agir no automático, que vão vindo os insights. Caramba, eu tô com esse comportamento aqui que ele poderia ser diferente, né? Os meus hábitos, né, são vícios, e os vícios são doenças, né? Não é só, a gente não tá falando só sobre substâncias químicas, as substâncias químicas também, as medicações também, mas comportamentos também são vícios, né? Dependendo de Total. como é que ele está acontecendo. Total, total, né? E ainda mais hoje em dia, né? Com a infestação das telas no nosso cotidiano, né? E os hábitos como um todo, né, bicho? Porque, pô, você pega assim, passa sei lá, um medicamento, ou um médico, né? Passa um Uhum. medicamento pra, sei lá, tratar uma depressão, uma ansiedade, o que é que seja, né? Aí a pessoa te passa o dia todo com o celular na mão, vendo TikTok, né? Vendo aquela porra lá, né? Aí, ou também ela passa o dia todo vendo TikTok, come um monte de açúcar, um monte de porcaria, bebe pra Uhum. caramba, não Uhum. pratica nenhuma Uhum. atividade e não Uhum. sai dentro de casa pra tomar um sol. Então, acho que é É. um conjunto, né? Não, aqui vai ter um recado. Se você é médico Ah, e orienta o seu paciente a respeito de como que funciona a questão de recaptação de serotonina, a questão do que leva à ansiedade, o que leva à depressão, e não faz esse link principalmente com relação às telas, não percebe que as telas também fazem essa desregulação neuronal, hormonal, de uma forma caraca, mano. absurda. Você não está fazendo da forma correta, Eu, a- porque assim, não adianta passar um ansiolítico para a pessoa tomar à noite, ou um Aham. remédio para dormir, se você não pede para que elas parem de utilizar a tela pelo menos 2 horas, sei lá, antes de Antes de dormir, dormir, entendeu? né? Eu acho que talvez as telas sejam o mal da nossa geração, Pois é, velho. e a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Vai É ter, um né? Porque elas negócio que não vão não tem embora, como, né? não tem como, né? Não É. tem como mais. Engraçado que eu vi sei lá, uma notícia um dia desse, né, sobre o lançamento de um dispositivo, né, de um gadget, né, chamado Rabbit, que é coelho, né? Aham. Que aí você faz tudo por inteligência artificial só com comando de voz sem ter tela, né? Eu achei, porra, interessante, né, velho? Eu vi que Aham. uma galera investiu aí, tipo, nesse dispositivo, Aham. né? Eu achei interessante, talvez como uma alternativa para a gente conseguir fazer as nossas tarefas cotidianas, porque você olha É. assim pro seu dia, vai, o que é que eu vou fazer no meu dia, né, de trabalho, na minha rotina, eu particularmente, né, tipo, eu trabalho com hospedagem, né, eu uso o aplicativo do Airbnb, fico respondendo hóspede, e tem um podcast, Aham. né, e tem Instagram e tudo mais, né, que eu também trabalho pelo Instagram. Aí eu digo, velho, o que é que eu vou fazer dentro da minha rotina que não seja através das telas? Isso me aprisiona, velho, me aprisiona, tá ligado? Porque, É. pô, hoje eu acordei 2 horas, 3 horas da manhã, como eu tava falando, né, por causa dos meus filhos que acordaram lá. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi mexer nas telas, entendeu? É. Eu acho que isso fode com a Demais. minha Não, saúde, com eu acho que a certeza. gente compartilha essa questão aí, porque para mim também, agora estou atendendo também por teleconsulta e estou me aventurando pelo Instagram, né? Comecei tem pouco tempo, justamente nessa ideia de divulgar muito, porque aí vem sempre os dois polos, né? É muito importante porque a gente consegue um número de pessoas, passar informação para um número de pessoas gigantescas, que sem as telas a gente não conseguiria. Aham. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou fazer uma edição de um vídeo, por exemplo, parece simples, mas eu tô começando agora e demora assim a tarde inteira. Quando eu termino, meus olhos estão doendo, aí de repente ainda preciso fazer mais uma teleconsulta por tela. Acho que a gente precisa respirar, lembrar de Aham. respirar, e aí buscar o equilíbrio, que Ou talvez o terceirizar, meu né? Ou tem isso também, terceirizar. tem isso também, mas acho que uma ferramenta interessante seria essa, avaliar de fora. E como que a gente consegue fazer a avaliação de fora? Através da meditação. Porque nesse momento que você fala assim, caramba, hoje eu passei, sei lá, 6 horas, 8 horas na frente da tela. Eu vou Nossa. meditar um momento aqui, porque aí você consegue alguns insights de tipo,
em se conhecer um pouquinho melhor e perceber onde que tá o seu ponto de equilíbrio, onde que é saudável para você, onde que você tá se esforçando demais, tá passando o seu limite. E esse limite não é igual ao do outro. Não é igual. Então a gente tem que entender isso, porque às vezes força demais, a gente tá forçando demais, a gente tá se prostituindo demais, se machucando demais, e depois a gente vai colher frutos não tão bons, né? Frutos podres, nesse sentido. Então é interessante a gente parar um pouco, respirar. O que é que te faz feliz para além das telas, né? Quais são as práticas que você gosta de fazer? A questão da atividade física, eu sempre falo para as pessoas Nossa. nunca deixarem de fazer. Aqui em Pipa, então, nossa, maravilha, vai esse marzão aqui, pô. Uhum. É como se fosse o oposto da tela, né? Você tá, tipo, Nossa. super fissurado ali na frente da tela, e quando você vai para aquele mar assim, é um colírio pros olhos, né? Massa. E já fez alguma atividade aqui na Pipa? Tipo, já surfou? Fez Então, alguma... ainda não, Ainda não? ainda não tive oportunidade, não, mas quero. A segunda vez que eu A venho. segunda vez que vem, E só, a né? primeira vez foi meu aniversário, eu tava com minha mãe, Ah, que ela legal. veio lá de Minas pra ficar que legal, comigo, aí a que gente legal. ficou. Foi legal demais. Mas eu vou vir outras vezes, eu tô bem pertinho, 180 quilômetros. 120, pô, uma É pessoa 120, é? mais Bom perto demais. ainda, mais Aí, perto mais ainda. perto ainda, eu ganhei 60. Massa, show de bola, velho, show de bola. Pô, que legal. Uma coisa que eu vi lá no teu Instagram, né, tava dando uma stalkeada lá, tu fala sobre o autismo, né, o impacto, né, que o autismo, tu compartilhou até uma pesquisa interessante, que 1 a cada 36 crianças hoje, né, eu não sei qual é esse lapso de tempo que tu usou, tá nascendo com autismo, né? E o papel do fitocannabinoide, né, no tratamento do autismo e tal. O que é que tu descobriu sobre isso? Me fala aí um pouco. Rapaz, Acho a que é questão legal assim, compartilhar isso com a com galera. certeza. São várias questões que precisam ser levantadas nesse sentido, né? Tá tendo um hiperdiagnóstico, né? Muito diagnóstico de autismo na contemporaneidade. A gente tá tendo uma criança, 1 a cada 36 crianças recebe esse diagnóstico. E aí Loucura. algumas perguntas precisam ser ditas. Tá nascendo mais crianças com autismo? É a sociedade que tá avessa, que não tá conseguindo receber as diferentes formas de expressão de existência, né? E de que forma a gente lida com isso, né? Qual que é a necessidade do tanto diagnóstico? Para quê? É importante diagnosticar? Tudo bem, mas para quê? Me diga aí. Existe lá o DSM, né? Costumo sempre citar o DSM, que é o guia psiquiátrico, o guia médico psiquiátrico, que determina as patologias, ou seja, os transtornos mentais, né? Que é os nomes que eles dão. Que é um conjunto de sintomatologia que a pessoa precisa preencher X daquelas Y, daquele número ali da lista, né? Ela precisa preencher X. E aí, quando se preencheu, recebe o diagnóstico. Só que é uma coisa sempre importante lembrar que, na grande maioria dos transtornos que o DSM cita, o último critério que precisa ser preenchido essa pessoa está trazendo algum prejuízo para volta dela, né? Algum transtorno social. Se não tá, e para ela mesma é algum tipo de sofrimento, ou social, né, que inclui família, inclui escola, a cidade, né, ou para ela mesma. Se ela não está, ela não recebe esse diagnóstico. Por que eu sempre foco nessa última frasezinha? Porque a partir do momento que aquele grupo de sintomatologia não traz sofrimento social e sofrimento individual, ela não recebe o diagnóstico. Então, se as crianças estão recebendo muito diagnóstico de autismo, é porque elas estão provocando e recebendo um sofrimento social. Então, se a gente, por exemplo, trabalhar em prol de uma sociedade que seja mais receptiva às diferentes formas de existência, esses diagnósticos diminuiriam. Estou dando só um exemplo. A esquizofrenia é um exemplo clássico disso aí também, né? Qual que é a diferença de um esquizofrênico para um médium? Me responde aí. Pro médium? Para um médium. Que loucura. Você já pensou sobre isso? Não, nunca Se o pensei. Chico Xavier fosse hoje um psiquiatra, você acha que ele receberia um diagnóstico de esquizofrenia? Porque ele não só conversava com espíritos, ele via os espíritos, ele ainda trazia informação lá para cá e escreveu uma das maiores bibliotecas que tem de conhecimento aí para humanidade, nem só para o brasileiro, não, para a humanidade. Que loucura. Que ele psicografava e tal. Mas o que acontece? Nisso, Por que ele não receberia esse diagnóstico? Porque ele não provocou sofrimento. Ele não sofria por conta disso. Ele não sofria por conta dessa mediunidade. E ele não provocava. Muito pelo contrário. Ele provocou foi muita coisa boa, né?
no aspecto social. Então ele não receberia, mas ele tem se for olhar para a perspectiva materialista médica, ele tem sintomatologia de um esquizofrênico, porque ele é considerado alucinação. Do ponto de vista psiquiátrico, o que ele recebia era alucinação. Enxergar outras coisas é alucinação. verdade, Mas do total. ponto de vista espírita, por exemplo, não só espírita, né? Mas do ponto de vista espírita, não é, aquilo ali não é alucinação, é contato com o mundo espiritual. Então é muito tênue. E hoje eu vejo a medicina caminhar, né, não só a medicina, as ciências caminhar para esse intercâmbio, né, de informação, a espiritualidade entrando no meio de tudo isso, né, a conexão com outros povos que têm a espiritualidade, que vivem a espiritualidade no seu cotidiano, como os povos indígenas, né, como os nativos americanos, como muitos dos asiáticos, os indianos, por exemplo, vivem isso aí na pele. E é por isso que a medicina tradicional indiana, o Ayurveda, foi descredibilizada pela nossa medicina, né, clássica, porque trabalha muito com a perspectiva do sutil. Só que os caras estão, assim, há 5.000 anos produzindo conhecimento. Que loucura. E, assim, e reverberando esse conhecimento, e usufruindo deles. E isso inclui a alimentação, a meditação, enfim, considerar o corpo de acordo com as estações, se tem chuva, se tem sol. É um negócio assim, que é uma perspectiva realmente holística. Só que pouca gente sabe, quer dizer, muita gente sabe, mas talvez, né, a galera assim da nossa idade não tem essa informação, é que a Inglaterra colonizou a Índia por 200 anos, tentou abafar tudo que normalmente o colonizador faz isso, né? Tudo que tem de conhecimento, de informação ali dentro, só que eles não conseguiram. E uma das coisas, né, da manifestação do imperialismo britânico dentro da Índia foi a imposição da medicina deles. Só que a Ayurveda, a medicina tradicional indiana, ela se mantém firme até hoje. Eles não conseguiram destruir tudo. Muito pelo contrário, eles aprenderam muito com os caras. Então, quando eu estudo a medicina clássica, que é uma bebezinha comparada com a Ayurveda, eu tenho que entender que essa medicina clássica, ela bebeu muito dos caras lá, ela bebeu muito da medicina chinesa também, né? Então, mas aí foi muito pro lado materialista, sintomatológico. Então, o que eu digo materialista, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Tá com um problema na mão, então a gente foca nisso aqui. Eu estou com um problema mental, estou com um problema de ansiedade, por exemplo, e aí eu sei que uma das coisas que contribui para ansiedade é a recaptação de serotonina, é o neurotransmissor que se chama serotonina. Então, vamos fazer uma medicação aqui que age nisso aí especificamente, e aí a pessoa vai conseguir se equilibrar. Mas você não está indo na causa do problema, não. Você está indo no sintoma. No sintoma. E é fácil de você perceber que a ideia é manter a pessoa produtiva, não é fazer com que a pessoa cure. É manter a pessoa produtiva. Então, a partir do momento que ela toma, ela fica ok, né? Ela vai continuar convivendo com aquela angústia, mas ela vai ficar pelo menos okzinha ao passo dela ter que produzir, porque não pode ficar em casa, não. Só que para você fazer essa investigação, para você ir além, é aquilo que eu estava falando, né? Exige um esforço muito grande da pessoa, e você precisa responsabilizar a pessoa por esse acesso, porque o profissional sozinho, ele não consegue fazer com que a pessoa chegue lá, a pessoa precisa se responsabilizar por aquilo. E não é fácil, né? Você ir diante dos traumas, reviver situações complicadas, né? Muitas vezes abdicar de determinadas relações. Às vezes o que está adoecendo a pessoa é o parceiro dela. Que loucura. Tá ligado? Às vezes é a família e tem que sair fora mesmo. Ou então você fica tomando remédio pro resto da vida. Que loucura, mano. Uma pergunta rápida, velho. Tu já fez algum teste de QI? Não, nunca fiz, não. Porque, mano, assim, foi até, velho, foi um pouco difícil, assim, acompanhar o raciocínio, né, da conversa, muito louco. Mas, meu irmão, achei muito massa a tua abordagem, porque tu vai lá na ciência, né, vai lá na holística e traz um pouco de história e junta tudo. É bem interessante, velho. Mas, meu irmão, eu consegui acompanhar. E massa também, porque tu trouxe a história da Índia e tal, a relação do imperialismo, né, da Inglaterra com a Índia e fez sentido pra mim, mas que bom que fez. Eu fiquei pensando assim, será que eu tô viajando demais? Não, se você entender, espero que a galera tenha entendido também. Mas, nossa, foi muita informação, velho. Foi massa. Espero que todo mundo consiga acompanhar também. Se não conseguir, volta o vídeo, né? Que massa. Mas, meu irmão, me fala sobre... Afinal de contas, o podcast é Beat Nomads, né, velho? Os caras... A gente gosta de viajar, a gente gosta de descobrir o mundo e tal. E eu tava vendo que tu fosse pra Índia, né? Me fala um pouco mais sobre essa tua busca, né? Vamos falar assim, busca na Índia, o que foi
que aconteceu lá? O que foi que tu descobriu lá na Índia? Nem eu sei por qual motivo. Quando me perguntaram, eu tava lá, né? E foi Aham. nesse momento, quando eu fui pra Índia, eu falei assim, não, vai ser Quando diferente. foi? Eu me formei no final do ano passado. Aham. E aí, Então foi antes, agora. tem pouquíssimo tempo, mas a minha busca pelo conhecimento alternativo, né, vamos chamar assim, já é bem anterior até mesmo à graduação. No meio da graduação isso fortaleceu, e aí eu já sabia que quando eu formasse eu ia ter mais autonomia para investir nisso cada vez mais, e nessa viagem inclusive. Mas eu confesso que foi eu não chamei a... Ano eu não sabático, decidi que foi, a que Índia foi? não, a Índia que me chamou, eu Aham. costumo dizer Como isso, foi né? esse chamado? Me conta. Aí, o que acontece? Eu queria, de alguma forma, me presentear, porque eu abdiquei da formatura, né? O pessoal queria, tipo, Pô, formatura, formatura. assim, não, eu não sei quem gosta, né? Mas é um Eu saco, falei né, assim, pô, velho, eu velho? pagar 20 mil conto, que foi mais Aham. ou menos quanto que ficou Pô, foi lá. até barato essa, Pois né? é, e A gente paga aí, 100 pau, né, na tá formatura. vendo? Pra levar a galera, tipo, o pessoal que, tá bom, familiar, isso e aquilo. A galera que Todo muita mundo gente enchia a cara uma e é noite. uma noite só. Eu não ia me nutrir com isso, não. Não ia me nutrir. Total. Em algum determinado momento da minha vida, talvez sim, E mas. foi pra festa. Pois Alguém te é, não chamou, me alguém te chamou. véi, se tiver algum Algum dos meninos amigo da minha chamou. turma assistindo aí, eles vão, tipo assim, puxar minha orelha, porque eles queriam muito que eu fosse. Aham, Mas não acabou foi. que depois eu juntei uma galera minha mesmo, só fiz Aham, uma confraternizaçãozinha e acabei não indo. Foi aham. tipo assim, até pra me mostrar, tipo, uma Fez um afronta churrasco, com. fez um churrasco. Tipo isso, tipo isso. Uma afronta Aí. com o sistema, assim. Tipo isso. Aí eu falei, não, cara, acho que eu vou pra Índia. Aham, Porque a Índia, não sei. A Índia é totalmente diferente daqui. aham, Acho que a Índia, assim, a Matrix funciona de outra forma lá e realmente funciona. aham, Quando eu cheguei lá, eu vi que realmente aham. não tava viajando, não. Realmente funciona de outra forma. Eu quero aprender. E eu acho que é um lugar onde eu vou ter oportunidade de, onde eu for, eu aprender com alguma coisa. É uma língua totalmente diferente, é um alfabeto totalmente diferente. Então, isso, só de fato de ser uma língua e um alfabeto Aham, principalmente, modifica até a forma de pensar das aham. pessoas. Beleza. Aí tem a questão da espiritualidade, que é de uma forma acontece de uma forma totalmente diferente da nossa. Então, eu já tinha essa questão de questionar tudo ao meu redor desde sempre. E eu sabia que fazendo esse movimento de sair do continente, né, ir para a Ásia, ir para um povo assim que é tão rico culturalmente falando, que eu ia rasgar o véu assim de uma forma absurda. Eu queria isso pra mim. E ao mesmo tempo, uma oportunidade de viajar sozinho. Então, tipo, um autoconhecimento mesmo, um autoconhecimento, viagem de autoconhecimento. E foi isso que aconteceu. Chegou lá, me descobri assim de várias formas. Eu fui com inglês muito básico e eu consegui me virar. A linguagem do universal é a linguagem do amor, pô. Você não precisa de muito, não. E no início, a gente tem esses bloqueios, né? De tipo, não vou fazer isso, não. Quando eu tiver com o meu inglês 100%, eu viajo. Quando eu tiver a Então, grana tal, eu claro, viajo. claro. Mano, eu gastei muito pouco. Eu não fui com dinheiro, eu não trabalhava ainda como médico, então eu fui com dinheiro que eu guardei no final da faculdade. Então, assim, é possível, dá pra ir, sabe? E aí, chegando lá, eu aprendi muita coisa. Eu fiz um curso de meditação, né? Quando eu decidi ir, eu contei pra algumas pessoas, assim, que foram chaves nesse processo, né? Alguns amigos, enfim. E aí eu fui recebendo algumas informações. Você já pensou em fazer a Vipassana? Eu falei, o que é isso? O que é Vipassana? É um curso de meditação que a galera fica 10 dias meditando, 10 horas por dia, comendo só duas vezes. Eu falei assim, não, acho que eu quero é isso aí. Eu tô pra Índia, eu vou fazer um rolê desse aí. E fiz, e rapaz, foi uma oportunidade de me conhecer, porque eu fiquei lá eu fiquei um mês na Índia. E Aham, desse um mês, 10 dias, eu fiquei meditando aham. 10 horas por Tipo dia. naquele filme Comer, Rezar e Foi Amar. tipo isso, eu gosto muito desse filme. É tipo E isso. tu fosse pra onde lá na Índia? Aí eu fiz o rolê mais ao norte, né? E Aham, aí foi uma oportunidade de conhecer também, porque lá tava frio, então a gente imagina a Índia sempre quente, né? aham, E não, o norte tava frio, tava no inverno de lá. Eu fui em dezembro, era inverno de lá, né? aham, E aí eu fiz o caminho do Ganges, pô. Então eu aham. cheguei em Delhi, né? Que aí é uma loucura. Nossa, Delhi é uma loucura. A questão da poluição, muita gente, informação o tempo inteiro, e tava rolando vários festivais. Eu acho que acontece festival lá toda semana, né? Aham. E aí já tomei aquele impacto, né? Aquele choque. Entrei dentro do trem, era pra ficar 12 horas dentro de um trem para eu ir para esse lugar onde eu ia começar a jornada, que era chama Bodh Gaya, que é uma cidade budista. Tipo, a No maioria norte. da população, no norte, a maioria da população são monges. Você vê, tipo, 50%
da galera que tá rodando a cidade de monge. É tipo aqui em Pipa, né? Mais de 50% é argentino, né? É tipo isso. Tipo, eu falei assim, caramba, e vim na Índia pra ver, né? É porque é a população tibetana, tá ligado? Que eles são do budismo tibetano lá. E, então, é aquilo que eu te falei, foi rasgar o Que é véu. perto do Everest. Sim, É, tipo, do perto Himalaia do lá. Himalaia, E quer super. Sim, tem o Everest lá por lá também. Não sei se alguém consulta aí. É. Mas o Himalaia é por lá. É por lá, Himalaia. Aí o que acontece? Eu passei, né, tava bem frio e tal, tive essa oportunidade de conhecer a questão do budismo lá, né, ver que não é só hinduísmo, lá é muito plural, a população muçulmana é gigantesca, mas enfim. Aí, quando eu desci, era pra ficar 12 horas no trem, eu passei 2 dias deitado no trem, porque tava neblinando, aí simplesmente quando neblina, o trem não pode passar de 20 por hora. Aí eu rodei, tipo, 700 quilômetros, 48 horas. Em 48 horas. Aí, nossa, ia ver como que a galera agia diante disso, desse atraso, eles não estão nem aí. É porque eles não vivem no nosso sistema, que é tipo, tem que ser produtivo, é capital o tempo inteiro. Se você não chegar no horário, você tá ferrado, tempo é dinheiro. Eles estavam nem aí. E aí eu só aprendendo, né? Pô, velho, ninguém nem fez uma reclamação. O trem tá 20 por hora, não sei quando que eu vou chegar, ninguém nem reclamou. Eu fui abrir a marmita, a marmita, assim, que era uma sopa, né, que foi servida lá dentro do trem. E aí, o trem sacudiu, a sopa caiu toda em cima da mulher, velho, que tava na negócio do de teu baixo. lado. Embaixo, porque é uma maca, tipo uma cama em cima da outra, assim. E tava quente? Não tava quente, mas sujou a mulher toda. E aí eu falei, agora eu vou tomar um esporro indiano. Agora eu vou tomar um esporro em duas. Não sei, porque lá também são mais de 50 idiomas reconhecidos, né? Fora os que não são. Aí ela simplesmente. Eu fiquei, tipo, super envergonhado. Tipo, me perdoa e tal. Sorry. O que ela fez? Ela falou assim: tá tudo bem. Fica tranquilo, vamos tá junto. Tá tranquilo. Eu fiquei assim, gente, não tô dizendo que todo indiano é assim, não. Mas isso foi um tapa na minha cara, velho. Tapa na minha cara. Tipo assim. Eu acho que não, acho que talvez seja dessa região do Himalaia, que tem os. É uma região mais budista, né? O norte. Acho que. Eu não conheço ainda, mas conheço a Tailândia. Eu tive uma experiência na Tailândia de alguns meses. O norte é sempre budista. Né? O sul, por exemplo, o sul da Tailândia é mais muçulmano. Mas eu conheci alguns indianos, sei lá, velho, no Canadá, em Montreal, os caras eram meio escroto. meio louco, velho. E tem ser humano, em tem. Dubai também, tipo, eu lembro que eu peguei uns táxis indianos, os caras meio. Eu boto fé. O sistema do trânsito lá é totalmente diferente. Lá é capitalista, né? Sim. Mas deu tudo certo. Então ela não reclamou, chamou pra meditar e deu tudo certo. Não, tranquilo. Não, ela nem era da galera meditação. Foi tipo um tapa, tipo assim, caramba, velho, se fosse no Brasil, provavelmente, porque aqui nós somos muito preocupados com a imagem, né, pô? Então se alguém te dá um banho de sopa, você vai ficar... Nossa, a Bia ficar, puta, a menina, eu acho que assim, 90% das brasileiras iam me esculachar. O cabelo escovado, a chapinha, velho. E não foi culpa minha, não. E não foi culpa minha, não. Mas aí depois é que eu terminei a Vipassana, né, que foi, a meditação foi uma oportunidade de tanto, fiz umas amizades lá, e aí em silêncio, pouco. E aí revisitando traumas, que eles chamam de sankaras, né, que é quando você... através da dor ou do desconforto, que muitas vezes é psíquico, mas muitas vezes é mental, mas chega um momento que você entende que o mental ele é psíquico também, que o que controla tudo é a sua mente, e às vezes você sente tanta dor que tem que ficar na mesma posição, que aí você é submetido a tanto estresse que você, tipo, liga o foda-se. Aí, nesse momento, a dor some. É uma loucura, é uma loucura. Eu não achava que eu seria capaz de meditar tantas horas por dia. E aí, é nesse momento que você consegue acessar traumas. É o que eles chamam de sankaras, que aí você revive determinada situação e aí você consegue aquela liberação. E aí você entende, não, essa dor aqui tá doendo desse lugar, tá doendo neste local, porque tem determinada ferida aí emocional, não é nem física, sabe? Eu tenho os ombros, eu tenho muita torcicolo porque eu tenho muita responsabilidade, tô dando um exemplo, né? Muita responsabilidade, eu carrego a minha família nos ombros, né? E realmente, literalmente os meus ombros doem, literalmente o meu pescoço trava. Nesse sentido, sabe? Então eu tive a oportunidade de acessar várias liberações. Foi muito forte, assim. Parecia que não ia acabar nunca, mas quando acabou, eu fiquei, tipo, muito satisfeito, muito feliz. E aí, logo que acabou da cidade budista, eu fui pra Varanasi, que é aquela cidade onde eles jogam os corpos nos rios, onde eles cremam e jogam o corpo no Ganges, que é, tipo, o centro do hinduísmo. Né? Crema e joga no Ganges. Mas, assim, energeticamente falando, é uma cidade super carregada. Vem indiano, tipo, da Índia inteira pra morrer lá. Então, daí você pensa, quanto é forte.
E aí eu E tive aí? contato com Bang, Aham. que é Mas não dá pra aquela... tomar banho nesse rio, não, né? Então, Ou rapaz, dá? dá. Ah. Só que o negócio é o seguinte, eu fui fazer, você perguntou o percurso que eu fiz, né? Eu saí de Varanasi e fui até Rishikesh, que é onde o Ganges nasce, mais ou menos. Aí lá é super puro. O rio é cristalino, não tem a poluição. Aí dá pra entrar, dá pra fazer rafting, um monte de coisa. Rafting, velho. Não foi Caraca. mais, é massa. Mas enfim, você puxou aí, é porque foi realmente, eu me empolguei aqui falando da Índia, mas foi uma oportunidade de tanto, foi uma viagem de tanto. Massa, show de bola, velho. E como é que tá hoje a tua busca, a tua pesquisa por saúde? Quais são os pontos que tu tem falado mais, assim? Até vi lá no Instagram, tu falou alguma coisa sobre fitocannabinoide, sobre o tratamento com a cannabis para algumas doenças psíquicas e etc. Como é que tu encara isso? Acho que a cannabis está sendo um indicativo de que muita coisa legal vai vir por aí. Dessa busca, desse reconexão com outras formas de curar, com formas naturais de curar. Mas não quero só me ater a ela, mas vendo que assim, preciso me capacitar cada vez mais, estou estudando cannabis, estou prescrevendo, né? Eu tenho bastante paciente aí, a grande maioria dos pacientes que eu atendo por teleconsulta me busca por esse motivo, né? Para os olhos, né? Para receber as orientações, a prescrição. E aí o que acontece? Hoje a ciência já está comprovando muita coisa, né? Evidência com relação à dor, de todas as substâncias, não só o CBD e o THC, que são os dois princípios ativos, né? Da cannabis. O CBD ele vem entrando mais como mocinho na época, um tempo atrás, e o THC como é o que provoca o efeito que dá onda propriamente dita, né? Aham. Ele foi olhado mais como vilão, mas hoje sabe que na verdade é tudo da planta, é a alma da planta que É o ajuda. THC. Você tomar a planta inteira que é o que ajuda mais, né? Então, É o a óleo que a junção gente de chama tudo. de full spectrum, isso aí, assim, os nossos ancestrais já sabiam disso, né? Não adianta Aham. você isolar a molécula que você perde muito. A planta, ela tá ali, ela coevoluiu com a gente. Então, ela sabe a molécula que vai te ajudar com o sintoma e a molécula que vai te ajudar com o efeito colateral. Então, é igual você tomar um chá de boldo para questões gastrointestinais, né? Do estômago, do intestino. Não é só a boldina. A ciência sabe que a boldina é protetora, né? Protege o fígado, que a boldina é gastroprotetora, protege o estômago, dependendo da dose que é tomada. Mas não adianta você isolar a boldina e dar a pessoa para tomar a boldina igual ela toma o omeprazol, porque ela vai ter muito efeito colateral. O legal é mesmo tomar a planta inteira. Então a gente não vai cair na besteira de fazer isso com a cannabis, com a maconha, E de deixar o isolar. barato de fora, né, velho? Não, é Pô, tudo, é tem que ter tudo. É o tudo. CBD, o THC. Mas aí é claro, a gente vai titulando, a gente consegue ver o que precisa mais. Tem, por exemplo, a questão do autismo, né? Doses maiores de CBD, mais baixinhas de THC, né? Agora, para dor crônica, pacientes em estados terminais, para o que a gente chama de cuidados paliativos, a dose de THC já entra um pouquinho maior, porque age tanto na dor, mas também, olha só que legal, a percepção da pessoa com a dor. Então, ela entende a dor de uma outra forma, ela sofre menos. Isso é muito interessante, né? Da cannabis. Mas aí que eu falo, eu não me prendo só a cannabis, porque eu sei que tem muita coisa legal para além dela. Na verdade, é tudo que tem na natureza. Igual, por exemplo, assim, a questão dos psicodélicos. O cogumelo está sendo muito estudado, e a gente também já tem evidência científica de que ele ajuda em várias coisas. Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, né? Isso é o que a ciência consegue comprovar. Mas se você ir um pouquinho mais profundo no conhecimento ancestral, você vê que, na verdade, é para muita coisa. Então, tem as microdosagens que, inclusive, fiz. Fui orientado por um psiquiatra massa, né, no ano passado. Eu senti na pele, assim, sair de crise de ansiedade, né, que eu estava passando, estresse por conta do estudo. E eu queria era passar para as pessoas, mas hoje a gente não tem uma legislação que permite ainda, né? Mas, por exemplo, a Austrália liberou tem pouco tempo. Então, eu acho assim que a maconha é só o início de muita coisa que tá vindo por aí. Na verdade, é só a porta de entrada para coisas boas. Para coisas boas. A maconha é realmente a porta de entrada para muitas coisas boas. Então, mas quais seriam as doenças, assim, que se tu pudesse enumerar, né, que a maconha, né, o cannabis pode tratar? Nossa, hoje tá tendo uma gama, assim, gigantesca de doenças. Algumas já têm mais evidência, né, do que outras. Aí, por exemplo, para dor crônica, a gente tem evidência fortíssima. Epilepsia, muitas doenças neurológicas, né? Tem a questão do autismo também. Os óleos de CBD estão sendo... A maioria dos meus pacientes são crianças autistas e as mães, né, que eu acompanho.
essas que a gente tem mais evidência, mas tem muitas outras coisas, inclusive câncer, tanto com relação à paliação, mas hoje a gente percebe que existe um fator protetor também, né? Mas aí é saber titular. A gente tem uma questão que precisa ser muito bem orientada, porque assim, a maconha, para quem fuma, né? A maconha que você fuma, tem isso um dos vídeos meus, não é a mesma que os seus ancestrais fumavam, não. Porque o ser humano quer a Nem se eu onda. plantar, nem se eu Nem se plantar, você plantar, sabe por nem se eu quê? plantar em casa. Olha só, o ser Eu humano não planto, eu não fumo no meu dia a dia, só... É engraçado, eu também não. Um amigo meu tava falando esses dias comigo. Fernando, nossa, velho, quem vê assim acha que você é uma maconheira, que você fuma dia e noite, mas na verdade eu nem fumo. Mas não significa Não tá que eu no não... meu cotidiano. Talvez eu seja uma das únicas pessoas de pipa que a maconha não está no meu cotidiano. Não quer dizer que eu não fume totalmente, ou que eventualmente eu não fume, né? Eu tô aí, Eu gosto de um brigadeiro, pra ser sincero, assim, eventualmente também, né? Até lembrei dela, né? Não vou nem falar o nome dela aqui. Mas ela faz um brigadeiro bom pra caramba. Quero. Mas enfim, é isso. Pois é, eu tava dizendo... Como é que eu tava dizendo mesmo? A questão das orientações que precisam ser dadas. A maconha que você fuma hoje não é a mesma que seus ancestrais fumavam. Por quê? O ser humano, ele quer a onda, ele quer o high, ele quer transgredir, ele quer... E aí, o que a gente tinha no passado era uma maconha com altos índices de CBD e baixinho índice de THC, ao passo que tinha uma utilização religiosa muito forte, né, de espírito de comunhão, para doenças, né, diversas também, a gente sabe que nossos ancestrais utilizavam, e aí o ser humano foi selecionando, a gente foi selecionando cada vez mais plantas com alto teor de THC, ao passo que hoje tem planta que é 1 para 1, tem planta que tem muito mais THC. Aí tem que tomar cuidado, porque tem algumas pessoas que se dão bem com elas, mas tem pessoas que dão gatilhos emocionais, pode dar até surto psicótico e tal. Então, eu tô com alguns pacientes que chegaram até mim para utilizar uma cannabis de forma regulamentada, porque hoje a gente consegue fazer a prescrição das inflorescências também. Depois, se quiser, a gente pode até conversar sobre isso. Ou em outra oportunidade também, a gente consegue prescrever os óleos, mas a gente consegue prescrever as flores, as inflorescências, para fazer o uso vaporizado, né, no vaporizador. E aí tem a terceiro, que é o ideal mesmo, que é a pessoa que consegue fazer o cultivo. Mas aí para isso precisa do habeas corpus, né, é uma questão mais burocrática e mais dispendiosa também, né. Mas para o indivíduo que quer fumar, né, e aí me procura. Doutor, me ajuda demais. Agora eu tô querendo a prescrição para eu conseguir fumar de forma legalizada, né? Aí eu falo assim, amigo, vamos ver Para direitinho. uso recreativo. Para uso recreativo e também porque a recreação, eu costumo dizer assim, porque a gente separa muito as coisas. Isso é recreação, isso aqui é saúde, mas a recreação faz parte da saúde também. E aí muita gente fala, doutor, tá me ajudando muito, só que eu fumo há 15 anos. Aí fica assim, será que tá te ajudando mesmo? Vamos olhar aí. E a questão do vício, né? Eu tô lembrando de um paciente aqui agora, talvez se ele assistir aqui, ele vai ter que se reconhecer. Que eu falei com ele, olha, amigo, a gente pode... Foi mais de um, não foi só um não, mais de um. A gente pode começar com os olhos da perspectiva de você diminuir o que você fuma. Fazer um desmamamento, alguma parada porque assim. não é só... Pode estar te ajudando, mas assim, você também tá preso a ela. Porque, olha, veja bem, tem 15 anos que você fuma, sei lá, 4 cigarros por dia. Você não pensa que você pode estar preso, né, a planta? Porque tudo que é demais também sobra, né? E sim, pode trazer alguns prejuízos com relação à inalação também, enfim. E aí, vamos reduzir, vamos fazer um trabalho nesse sentido. O óleo consegue te ajudar. É ideal mesmo, que já que você vai continuar fumando, que você fume uma coisa regulamentada, até para você não correr riscos, né? Mas vamos refletir sobre o seu uso também. Às vezes a pessoa fica até um pouco decepcionada quando chega na consulta e eu vou lá e falo, pô, velho, acho que você tá precisando diminuir. Porque ela quer um respaldo médico, tanto com relação à prescrição, quanto falar, né? Ouvir de um profissional que o que ela tá fazendo é certo. A demanda que tem pra esse tipo de feedback. Com certeza. Porque muita gente vai ao médico, né? Escutem doutor Nando aí, porque, véio, não precisa, né? Você tem que saber, aí rola o autoconhecimento com também, certeza, né, com certeza. E eu falo sempre assim, às vezes isso até contraria alguns profissionais rapaz, a gente não é dono da cura de ninguém, não. A gente entra mais como um instrutor, orientador, mas a cura tá dentro da própria pessoa. A gente precisa dar recursos para elas conseguirem se curar sozinhas. Mano, já chega. Esse negócio de trabalhar ser cadela de indústria farmacêutica, já deu. A gente precisa dar informação para as pessoas se curarem. Nós somos instrutores. A gente não é detentor de cura de ninguém, não.
Legal. E falando sobre medicina ancestral, né? A ayahuasca, por exemplo, que tu falou que teve uma experiência familiar e tal, talvez pessoal também. Tu poderia fazer o paralelo, por exemplo, com a maconha, com, Uhum. né? Tu poderia fazer algum tipo de comparação? Nossa, eu acho que é sempre muito delicado quando eu penso no assunto, né? Porque, sim, tive Cannabis, experiências né, velho? Maconha é individuais. feio, né? Não, mas eu costumo falar, inclusive nos vídeos, maconha, serve a palavra pra gente tirar esse estereótipo que ficou de Aham, marginalizado, que maconha é uma aham, coisa. Não, aham. é maconha, é Maconha é maconha. negócio de maconha. É tranquilo, é maconha mesmo, É ma... maconha. Mas é isso. E agora que você tocou no assunto ayahuasca, assim, pra quem não conhece, a ayahuasca é um preparo, né? Usa um chá ancestral que alguns indígenas, principalmente da Amazônia, fazem utilização, né, faz o preparo para um contexto ritualístico, religioso, e a gente tem algumas religiões, algumas doutrinas, né, que com essa inserção, com essa conexão da sociedade não indígena com a indígena, nós somos plurais, a gente é sincretista demais, né, o Brasil principalmente, e aí existem algumas doutrinas que fazem a utilização da ayahuasca, né? Que é o DV, o Santo Daime, o Santo Daime a preparação é de uma forma diferente, mas sempre nessa perspectiva de conexão com a espiritualidade e no meio de tudo isso com a cura também. E aí eu tive essa oportunidade de ter o contato, né? E eu vi que o negócio é difícil de se racionalizar. É difícil. Hoje a gente está fazendo esse intercâmbio, né? A ciência tem vários estudos massa, inclusive da USP, né? Sobre os benefícios da ayahuasca, tratamento de depressão, né? Aham. De ansiedade, nessa perspectiva da gente racionalizar a utilização. Mas é um campo muito complexo, muito difícil, porque envolve a nossa subjetividade. Então, quando você tem aquele contato, você tem experiências muito transcendentes mesmo, né? Muito transcendentais, que quando você tenta racionalizar, você pode cometer, assim, alguns vacilos. Mas, assim, aí trazendo experiências próprias, me ajudou muito, me liberou de muita coisa. E é aquele exemplo que eu te dei, né? Eu vi minha mãe, 20 anos de antidepressivo, tomar ayahuasca uma vez e se libertar. Vai funcionar com todo mundo? Vai ser assim com todo mundo? Não sei. Não sei, Uhum. realmente não sei. Não tô aqui para falar que a ayahuasca vai resolver o seu problema, não. Mas eu estou dando um exemplo do que aconteceu dentro da minha família, entendeu? E aí hoje existe o que a gente se chama de globalização da ayahuasca. Então é uma faca de dois gumes. Isso eu estou reproduzindo a voz de muitos indígenas mesmo que me trouxeram essa informação, que existe o ponto positivo e existe o ponto negativo. O ponto positivo é nesse resgate mesmo, nesse reconhecimento de que o futuro é ancestral e para a gente acessar determinadas tecnologias, o que vai vir pela frente, a gente precisa de fazer esse resgate, né, de coisas do passado mesmo, da nossa ancestralidade. E trabalha assim, pela voz deles, né? Ela trabalha assim com a cura. Então é importante sim que cheguem até as pessoas, mas o problema é a forma como ela pode ser utilizada, que aí pode banalizar totalmente a questão do comércio também, que Isso já acaba com o acontece, rolê né, de certa forma, total, né? com várias Já, coisas, várias com coisas com várias tudo, coisas, né? com várias coisas, que aí pode ser trazer um problema gigantesco. Mas assim, vai ter a galera, né, indígena, que vai defender a propagação, a propagação consciente, né, a globalização. Outros já são um pouco mais resistentes, mas enfim, é isso, né? Uma faca de dois gumes, mas é uma questão que vai ser muito, cada vez mais vista pela comunidade científica também. Total, total. É. A ciência tem que participar Uhum. disso, né? Pra É, trazer mais respaldo, com certeza. E acho que a né? gente está caminhando para esse elo de É. ligação, né? Entre a ciência e a espiritualidade, por exemplo. Acho que não vai Aham, fugir muito disso, não. Eu consigo perceber pelos próprios profissionais, assim como eu, tá aham. vindo uma galera da medicina já inteirada que em Pipa, até suspeita, a gente até suspeita para falar, né? Porque cada hora que você vê um mago, você vê um bruxo, você vê. É muito louco, né? E hoje, cada vez mais, você tem, por exemplo, antigamente você só via médicos, né? Tipo, ó, eu sou cardiologista, dermatologista, clínico geral, pediatra e tal, né? Aí depois eu acho que, eu tô falando da minha percepção pessoal, né? Uhum, Aí depois uma coisa começou a ser muito falada, que era tipo a medicina integrativa, a medicina integral e tudo uhum. mais. Aí depois eu comecei a ouvir falar de não, medicina holística, né? É, depois eu comecei a ouvir falar, eu conheci até um médico, uma Pessoa, né? Eu tive uma experiência com a ayahuasca, a única, né? Que o cara, ele era médico, ele
Quer dizer, ele não deixou de ser médico, né? Uhum. Talvez, eu não sei se ele tem mais registro no CRM, mas ele é médico e eu fiz um tratamento com ele de acupuntura, né? E ele deixou totalmente a medicina tradicional para se Uhum. dedicar Uhum. 100% à medicina holística, né? Eu fiz um tratamento de É. acupuntura com ele, depois eu tomei ayahuasca com ele, que ele me convidou. Olha pra você ver os sintomas de que essa conexão está acontecendo. O Aham. SUS hoje disponibiliza o que a gente chama de PICs, que são as práticas Pix, ele integrativas. faz uns Pix? PICs, né? PICs com Ele X, não, faz PICs com um CS. Que Que louco. são as práticas integrativas complementares do SUS, né? Que legal. Onde entra a acupuntura, moxa gustão, que é da medicina tradicional chinesa, medicina Aham. tradicional indiana, entra a Ayurveda. Ou seja, aos pouquinhos a gente tá fazendo essa integração, porque o homem tá entendendo que, pô, velho, É. vamos olhar pro nosso vizinho aqui, vamos olhar lá pro outro lado do mundo, a forma como a Eu galera acho legal faz. tornar isso acessível, né? Pô, Eu fiquei até isso é um pouco massa demais. surpreso, assim, tipo, o SUS, né, liberar. Sim, sim, e eu acho que tá caminhando cada vez mais para isso, né? Para entender, assim, os médicos de família, né? Hoje eu faço uma residência de medicina de família também, e aí os colegas, muitos deles estão deixando um pouquinho de lado essa perspectiva super materialista. Não que a gente não tenha que entender o material, que a gente vive é matéria, Aham. mas é super materialista do sujeito e super, assim, cartesiana, né? E olhando a subjetividade também, e aí entra esses novos termos, né? Medicina holística, integrativa, aí já vem até agora a crítica para os críticos, né? A galera fala, pô, mas medicina integrativa, redundância. Sim, esse nome é redundante, mas a gente precisa utilizar esse termo a partir do momento, devido ao momento, que a gente não tem uma medicina que é integrativa, que olha o ser humano todo, que ela só paleia o sintoma, que ela só olha o sintoma, olha só a doença. Então a gente precisa ficar reforçando, não, eu trabalho com medicina integrativa, porque quando você receber o meu atendimento, eu vou te olhar todo, vou olhar os aspectos subjetivos. Quando você vier tratar de uma questão emocional, eu vou tentar vasculhar um pouquinho mais fundo do que só te dar uma medicação. Então Entendi que tá isso é tudo você conectado, olhar né? de uma forma Psicossomática, talvez, perspectiva não. integral. E assim, não adianta falar, mas falar que não, mas a grande maioria dos médicos não olha isso, não olha. Só olha assim o sintoma mesmo e tal. Tem muita gente massa, tem muita gente querendo fazer diferente, tem muita gente fazendo diferente, tem muita gente com uma bagagem gigantesca aí que eu preciso aprender muito com eles, tem. Mas infelizmente não é a realidade da grande maioria. Os próprios pacientes relatam isso, que eles ficam frustrados, né? Porque agora a galera tá começando a entender a questão da internet também, tá dando muita informação, que também tem aquela questão da faca dos dois gumes que a gente tá falando, né? O problema das telas, mas ao mesmo tempo muito acesso à informação, né? Que pode ser bom e pode ser Pode ser ruim ruim também. também, mas as pessoas estão se informando e vendo que existe. Pô, ela vai lá no médico e recebe um anti-inflamatório e não recebeu orientação. Ela vai lá no Google e joga e fala e descobre que aquele cetoprofeno, por exemplo, vai provocar uma gastrite se ela ficar tomando demais. E aí o médico não falou, esqueceu de falar isso com ela. Ela vai falar mal do médico, pô. E ela tá certa, porque ela precisa de uma orientação de qualidade, né? Então, se ela descobre, por exemplo, que ela consegue se tratar para essa mesma questão com plantas, seria mais interessante ainda. Aí cabe ao profissional se capacitar também, porque não adianta. Se você não sabe, não tem como você orientar, né? Que existem novas possibilidades de cura e que o futuro é ancestral. Futuro ancestral. Legal, legal, legal. Muito bom, muito bom. E quais são teus próximos passos, assim, nessa busca, né, por conhecimento? O que é que tu está buscando se aperfeiçoar nos próximos... Pois é, eu tô terminando a residência, meu plano agora é esse, né? Que Terminar. é punk, Sim, né? É bem sim, sim, puxado, né? sim. Apesar da residência de medicina de família ser um pouco mais tranquila, mas o horário comercial todo eu tô ocupado com ela, né? Aham. E aí, foi por isso que eu vim pra João Pessoa, né? Tô terminando lá pelo UFPB. E aí, assim que eu terminar, vou procurar um lugar menor, porque. Tipo Pipa, quem sabe não Pipa, né? Quem sabe? Que o meu perfil é cidade menor, menos Aham, trânsito, mais aham. tranquilidade assim. E aí, nesse meio tempo, quero migrar cada vez mais para o digital e para teleconsulta, porque me dá a liberdade geográfica, né? Eu posso atender para qualquer lugar, Viajar e viajar e tal. tal, e é isso, sim, é o Então, meu perfil. Pipa é um bom lugar para médicos, trabalhando online. Se trabalhando online, talvez, né? Eu não sei como é que tá a questão de posto de saúde aqui, ou hospital, mas Cara, enfim. tem posto de saúde aqui, É, tem alguns contatos, assim, tipo... Aí, tá vendo? Mas o meu objetivo maior assim, conseguir a médio prazo fazer migrar mesmo, né, Aham. pro digital cada vez mais. Não que eu não possa continuar atendendo presencialmente, mas fazer, eu espero que a maior
maior parte do meu atendimento seja no digital, para eu ter realmente essa liberdade que eu quero, que aí eu consigo buscar mais informações em outros lugares do mundo também, enquanto eu tô trabalhando, sabe? Esse é um dos meus objetivos. Mas enfim, aí eu vou terminar essa residência, mas enquanto eu tô fazendo a residência, eu tô fazendo outras capacitações também, né? Agora eu tô estudando o Breathwork, que é a respiroterapia, práticas de respiração ativa, que você consegue atingir outros estados de consciência, liberar gatilhos. Funciona mais ou menos como a medicação e como os psicodélicos também, que já foram mencionados aqui. Mas é só através da respiração, a ferramenta que é gratuita, que é disponível aí, né, para todo mundo. Mas enfim, aí eu quero estou aperfeiçoando isso para aplicar, né, nos pacientes, nas pessoas, mostrar, passar mesmo essa informação. Estudando um pouco de medicina Ayurveda também, aí vai, né? Meditação, vou começar um grupo de meditação lá na UFPB, lá em João Pessoa, toda sexta-feira, pra galera que quiser ir, ó, na UFPB, que mora em João Pessoa, toda sexta-feira, a partir da primeira sexta de julho, lá na Capela Ecumênica da UFPB, a gente vai começar um grupo de meditação com Breathwork, que é respiroterapia, né? Então, todos convidados. E é isso. Então, eu vou continuar aí no corre. Não vou parar, não. Quero ficar citando. E é infinito, né? Eu resolvi abrir, assim, para outras formas de conhecimento. Eu percebi que é um oceano de conhecimento. Tava me sendo dado um riozinho de conhecimento, que pode, muitas vezes, sendo bem aplicado, é interessante, sim. Então, estou aqui para invalidar a medicina convencional, tradicional, né? Mas depois eu percebi que lá, para além desse riozinho, existia um oceano. E eu vou morrer, precisar de 1000 vidas para aprender tudo isso. Eu não vou morrer sem aprender tudo, mas eu quero o máximo que eu puder ir absorvendo e poder passar essa informação para as pessoas, principalmente nessa ideia de que elas são capazes de se curar a si mesmas. Show de bola, muito bom. E para quem quiser te encontrar, né, nas redes, já acompanhar teu conteúdo, ou buscar mesmo auxílio, telemedicina, o que é que seja, onde é que eles te encontram? Hoje a ferramenta principal de divulgação é o meu Instagram, é doutornando, doutornando, por extenso. Doutornando é uma ambiguidade, é um trocadilho do doutornando, porque eu sempre fui, assim, questionava o título de doutor, né? Na faculdade, assim, acho que a gente não precisa disso não, vamos fazer um movimento mais horizontal, né? Do paciente, não precisa ficar me chamando de doutor, não preciso bordar no jaleco. Eu tinha essa ideia pra mim. Aí só que em um momento eu percebi que eu ia começar a falar de assuntos um pouco mais delicados e que de repente o título me daria uma mais autonomia, né, mais voz desse sentido, e eu percebi que dá sim, mas eu uso doutornando no sentido de doutornando, não é um trocadilho, eu dou me tornando, à medida que eu dou, eu me torno alguma coisa, nessa perspectiva de compartilhamento. Então eu aprendo muito com meus pacientes, é sempre uma troca, eu dou, eu me torno, né, eu dou e eu cresço enquanto pessoa. Interessante, muito legal, muito legal. Massa. Antes de terminar o nosso podcast, né, nosso bate-papo, eu sempre faço algumas perguntas, assim, algumas perguntas que são padrões, que são respondidas em poucas palavras, né? A primeira pergunta é a seguinte: qual foi o maior insight que tu teve durante a nossa conversa? Alguma coisa assim, tipo, te abriu a mente, alguma coisa que... Rapaz, eu tive alguns insights, tô tentando lembrar que quando a gente tava conversando sobre as telas, me veio muitos insights disso, né, do horário da tela. Deixa eu ver o que mais. Rapaz, o que mais que a gente teve insights assim? É isso. Das possibilidades de cura, acho que a gente vai conversando e vai vindo ideias, né? Não, mas você me pegou aí, você me pegou. Me pegou. Mas isso das telas foi me clareou, assim, uma coisa que eu já sabia, mas me reforçou, tipo, pô, à noite, velho. Acho que a gente não gravou essa parte que a gente tá conversando, mas a gente tava falando das telas e o quanto que é prejudicial, né, pra saúde dos olhos e pra saúde emocional. E aí eu percebi que eu tô orientando pouco os pacientes com relação a isso. E eu acho que é interessante eu falar um pouco mais reforçar isso, porque aspecto, todos nós estamos inseridos nas telas. Tem até um documentário na Netflix, não sei se tu já viu, que é mandatório, digamos assim, é o Dilema das Redes. Assisti. Já viu, assisti. É muito bom, né? Mas deve ter mais conteúdo sobre isso, com certeza. Show de bola. Já que a gente tá falando sobre nomadismo, né? Sobre nomadismo digital, sobre nomadismo de praia, esse lifestyle. Praia ou montanha? Praia. Neve ou deserto? Eu nunca vi a neve não, mas neve. Neve.
Pô, praia, montanha, neve, deserto. Qual a próxima viagem? Ai, não sei se eu vou falar. Eu vou pra Amazônia. Ah, Quero ir legal. pra Amazônia. Legal. Ainda não decidi certinho como é que vai ser, não. Tô com uns amigos aí, um amigo particular aí pra fazer esse rolê, decidir esse rolê, mas é a minha próxima viagem. Eu acredito muito que vai ser a próxima pra Amazônia. E a Legal. Amazônia peruana ainda. Ah, que legal. É. Show de bola. Peru é muito top, muito top. E qual a melhor coisa de Pipa pra você? O povo. Nossa, a galera que tá aqui, quem não era massa, ficou massa porque foi contaminado, foi contagiado pela atmosfera que é mística. Que massa, que massa. É isso, velho. Meu irmão, muito obrigado Nossa, mais velho, uma eu fiquei vez. feliz demais, Foi uma viu? troca de... Foi ótimo. Troca não, né, velho? Eu absorvi aqui. Foi uma troca conhecimento. demais, você tá doido. Muito massa, muito massa. Obrigadão. E é isso aí. Ah, Valeu. É isso aí, ó. O futuro é ancestral.